Saudações a todos, glorifico a Deus a oportunidade que Ele nos dá mais uma vez de poder estarmos aqui e compartilhar a palavra de Deus com cada coração, porque assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem para você nesse momento. Você que pode me ouvir, abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Assim diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor: vós tendes por pai ao diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A pergunta que eu faço para você que está me ouvindo: quem é o seu pai? Nós vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo possa estar falando em seu coração, como tem falado ao meu cada dia, cada segundo de vida. Pai Santo e Pai Eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu clamo ao Senhor pela tua palavra, que o Senhor possa mostrar em cada coração a tua verdade, que o Senhor possa convencê-los, Pai, pelo teu Espírito, do pecado, da justiça e do juízo, que eles possam vir a arrepender-se, e que hoje seja o dia da salvação. Salve almas para aqueles, meu Pai, que ainda não tem Jesus como seu Senhor. Santifique almas para aqueles, meu Pai, que ainda resistem em servi-lo. Em nome de Jesus Cristo que eu suplico ao Senhor, porque eu confio no Senhor e na tua obra. Amém. A palavra de Deus nos dá essa informação maravilhosa, porque a pergunta é: quem é o pai de vocês? Muitas vezes, quando as pessoas olham para nós e buscam em nós essa questão: olha, você é filho de fulano de tal, você é filho de fulano de tal, e aquele testemunho acaba nos levando a esse entendimento. As pessoas então passam a nos conhecer de quem nós somos filhos. E isso conta-se que na Romênia, em certa oportunidade, um missionário na Romênia, ele instruía seu filho, e ele deixava bem claro para o seu filho, afirmando que nunca o deixaria, que nunca o abandonaria, aconteça o que acontecesse, que ele iria buscar o seu filho. Filho, não se preocupe. E o que aconteceu? Certa vez, esse missionário fazendo umas conferências na região, houve um terremoto na cidade em que se encontrava essa família. E a criança, esse filho então, naquela oportunidade que estava estudando, a própria escola veio abaixo e caiu sobre aquelas crianças, sobre o filho desse missionário, todas aquelas crianças, e também a professora e muitos outros, mas em questão bem específica naquela sala de aula. E o pai, fazendo essas conferências, ouvindo essa história, então preparou-se para retornar, retornou mais rapidamente e foi em busca do seu filho, porque era promessa dele. Ele sempre disse para o seu filho que ele o buscaria, que não importa o que estava ocorrendo, ele o encontraria. E ali a defesa civil toda trabalhando ali com os profissionais, bombeiros, policiais e até mesmo os civis, a população, estavam tentando tirar aqueles escombros dali. E acontece que o pai então chegou e começou a gritar, a chamar pelo seu nome. E é tão maravilhoso que Deus conhece a mim, conhece a você e conhece a cada um nesse mundo pelo seu nome. Ele chama a mim e chama você pelo nome. Pelo nome, e ele começou a chamar, até que então aquele filho, aquela criança, mais que rapidamente gritou: estamos aqui, papai. E começou então toda aquela correria por causa do tempo, e o tempo era precioso, e tiraram aquelas crianças de lá. Cerca de 40 crianças
naquela sala de aula, juntamente com a professora. E foi maravilhoso porque o repórter chegou para o pai, chegou para a criança e perguntou: puxa vida, como que você conseguiu, né? Como que você aguentou todo esse tempo sem sofrer, sem preocupação ali embaixo? E todos estão vivos, né? Todos estão em certo ponto tranquilos, em paz. E aquela criança, mais que rapidamente, deu testemunho da palavra do seu pai, com toda a clareza. Ele deu esse testemunho: meu pai sempre me dizia, meu pai sempre me ensinou, sempre me afirmou que aconteça o que acontecesse, era para me esperar, porque ele me buscaria, ele me encontraria, ele me acharia. E aí então foi o que aconteceu naquele momento. Meu pai encontrou, e eu falei isso para as crianças, eu falei para os meus amigos, falei para a professora: não desesperem, o meu pai vai me encontrar. E agora estamos todos aqui confiantes. É maravilhoso, meus amados, porque João capítulo 8, versículo 47, que nós lemos o versículo 44, no 47, ele deixa bem claro a palavra: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. É uma afirmação até dura, dependendo do coração da pessoa que está ouvindo, é uma afirmação até dura. Mas é uma afirmação real, porque no versículo 43, nós lemos o 44, mas veja o 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. E aí ele vai então mostrar que eles têm por pai ao diabo. E a vocação básica de Satanás é ser mentiroso, perversor da verdade, enganador de todos os que deixam dirigir as suas vidas e pensamentos. Quando nós permitimos que ele faça isso, então nós somos enganados. E mentiras e verdades, elas são opostas em nossas vidas. E dizer a verdade, você que está me ouvindo, conviver com a verdade vai ser uma manifestação muito grande na confiança, principalmente de quem ouve. Porque senão você passa a ser um hipócrita, você passa a pregar, você passa a ensinar o que você não está vivendo e o que a palavra de Deus não diz. Porque muitos querem viver o que a palavra de Deus não ensina. Não ensina. E como criador da mentira, que é o diabo, ele é também o pai da discórdia, amante de confusão entre pessoas e principalmente entre doutrinas. Porque foi ele que implantou a primeira doutrina no Jardim do Éden, transtornando a palavra de Deus. Ali começou tudo. Deus deu uma ordem para a sua criação e ele veio e transtornou aquela palavra. Mudou a verdade em mentira. E para o diabo, você que me ouve, para o diabo, quanto mais discórdia existirem entre as pessoas, mais se cumpre os seus objetivos. E isso foi claramente desmascarado com as palavras de Cristo para esses judeus que nós estamos lendo aqui, que diziam ser livres e filhos de Abraão, mas no íntimo não passavam de homicidas, porque os seus corações eram cheios de ódio, cheios de falsidade e cheios de hipocrisia. Você que me ouve, atente-se. A verdade deve ser a coluna de sustentação no convívio que envolve família, que envolve trabalho, que envolve lazer, em qualquer área de nossas vidas. A verdade deve ser a coluna de sustentação no nosso convívio social diário, em qualquer área de nossas vidas. E somente através da verdade declarada consegue-se a libertação das aflições, a libertação dos sofrimentos humanos. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão aflitas justamente por praticarem a mentira, porque a verdade liberta de todas essas coisas. Agora, isso eu vou entender quando eu vejo o contexto do diabo. Que o próprio João, ele diz que Satanás, ele veio, o nosso adversário, ele veio unicamente para roubar, para matar e para destruir.
Ele não tem prazer em nada mais. Então, na confusão do coração do homem, porque todos creem, a maioria das pessoas, eu creio que uma grande maioria das pessoas creem que são filhos de Deus. Como eu digo sempre, nós poderíamos sair perguntando: quem crê que é filho de Deus? Quem crê que é filho de Deus? A maioria vai erguer a mão crendo que são filhos de Deus. Então, na confusão do coração do homem, Deus, ele procura em todo momento interceder com a verdade que só ele tem, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Mesmo que a pessoa queira ou não, Deus vai intervir com a verdade para que ele venha ao conhecimento da verdade. Por isso que eu pergunto: quem é o pai de vocês? Que testemunho você tem dado do seu pai, se é Deus? E aqui Jesus Cristo, nesse texto, nós vemos em todo o contexto das Escrituras, 4 bases que explicam porque Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, acerca dessa paternidade de Deus como Pai. Como que ele explica isso? Quando ele expõe a sua informação com testemunho claro. Então, em primeiro lugar, nós vemos essa declaração de Jesus. Jesus dá uma declaração explícita, clara, com um testemunho próprio dele. Quem é o Pai dele? Quando nós vamos ali em Mateus, voltando um pouco para Mateus, capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Veja no capítulo 4, versículo 6, quando o diabo está conversando com ele: se tu és o filho de Deus. Agora, venhamos aqui, Satanás não sabia que ele era o filho de Deus? Então aqui nós vemos essa expressão se tu és, uma expressão até mesmo no gerúndio, sendo tu filho de Deus. Olha, não seria uma dúvida se tu és o filho de Deus. Sendo tu filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito. Escrito aonde? Ele sabe onde está escrito. Na palavra de Deus. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Mateus 14, 33, a palavra de Deus nos diz: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Por quê? Porque viram nele o testemunho, um testemunho claro, um testemunho transparente do que o que ele está fazendo só poderia vir de Deus. Agora sim, vamos lá em João capítulo 14, versículo 8, e veja o testemunho que ele nos dá em João 14, 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Agora imagina porque Jesus disse para ele, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras que eu faço. Então são as mesmas obras, é o testemunho claro e transparente de quem é filho de quem, quem é o pai de quem. Quem é o pai de vocês? João 14, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós, se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então veja que maravilha. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, o pai da mentira, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Como que nós estamos fazendo o que o Pai tem nos ensinado? Qual o testemunho seu com relação ao seu Pai? Deus é seu Pai? Como tem sido o seu relacionamento? Primeiro, ele dá a declaração de Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele dá o desígnio, todo o propósito de Jesus Cristo. Em Salmo 143, nós vemos o plano
não só o plano, mas a vontade perfeita do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos diz, Salmo 143, versículo 10, que Ele fala: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Por terra plana. Seu Pai é Deus e você faz a vontade do seu Pai. Agora, você faz a vontade do seu Pai conforme a palavra do seu Pai ou segundo a decisão do seu coração? Não, não é assim que meu Pai falou. É assim que Ele falou e é assim que eu vou fazer. É o que muitas pessoas têm feito. João capítulo 5, versículo 30, veja o que Ele nos fala. João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O próprio Jesus falando: como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O Filho faz a vontade do Pai, ele obedece o Pai, ele cumpre a ordem do Pai. E essa é a palavra de Deus. E essa é a palavra de Deus para que seja cumprida. João capítulo 6, versículo 37, a palavra de Deus ainda nos diz, João 6, 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja seguindo, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Olha que maravilha! Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas era o que não estava acontecendo ali com aqueles homens. Aqueles homens não amavam, diziam ser filhos de Abraão, mas que testemunho, queriam matar Jesus Cristo. Que testemunho eles estavam dando de seu pai, se era Abraão. Um pouco antes daquela situação, eles tentaram apedrejar uma mulher. Que testemunho! Porque o próprio Senhor diz que não faz o juízo. Ele faz juízo por Deus e não por si próprio. Que testemunho! Homens hipócritas, homens que viviam imaginando sendo pai, achando que podia tomar a decisão que quisesse. E João 8, 43, que nós vimos lá: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Não querem ouvir. Podem escutar, entra para um ouvido e sai para o outro. Ouvir é vir no coração e ser realmente tocado e transformado pelo Espírito Santo. E aí então, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai. A palavra de Deus é bem clara. Não é o que você quer fazer. Se você é filho de Deus, é o que Ele quer que você faça. Todos os seus direitos, toda a sua liberdade de escolha foi crucificada com Jesus Cristo. O seu dever, sendo filho de Deus, é fazer a vontade de Deus, não a sua. Não a sua. E muito menos do diabo. Porque eu particularmente creio que há filhos de Deus fazendo a vontade do diabo. Infelizmente. É uma realidade que nós vivemos. Então, se Jesus Cristo nos dá a declaração, nos mostra todo o seu desígnio e define isso, Ele traz a definição, Ele define essa verdade explicando com clareza. Veja o que Ele nos mostra em João capítulo 8, versículo 32, que Ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da condenação eterna, desse orgulho, dessa arrogância, dessa prepotência, que não permite que a palavra de Deus fale conosco. Certa vez eu disse para um jovem, ele veio debater a palavra de Deus conosco, e eu disse para ele bem claro: amigo, Bíblia não se discute, Bíblia se vive. Bíblia se vive.
Eu disse bem claro para ele. Essa é a verdade que nos liberta. Essa é a verdade que nos liberta. O Espírito Santo, você já leu a Bíblia alguma vez inteira? Não, pastor, não li. Por quê? Não sei, várias desculpas. Não. É porque você tem medo da verdade. Porque a palavra de Deus, ela diz que ela é poderosa para salvar e transformar vidas. Que a salvação vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então quando você está lendo, você está ouvindo Deus e o Espírito Santo está te compungindo, te transtornando, te movendo, te sacudindo nas verdades. E muitas vezes não queremos ouvir a verdade. Eu não creio na Bíblia. Você não crê na verdade. Você quer na verdade que a verdade seja para você. Essa é a minha verdade. Mas desde a eternidade até a eternidade, a única verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Então eu tenho que crer que Jesus é o Filho de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. É o próprio Deus encarnado para nos dar a vida eterna. Para nos dar a vida eterna. Quem é seu Pai? Esses homens não quiseram tomar decisão. Mas em último lugar nós vemos as decisões a serem tomadas. Nós somos frutos das nossas decisões nessa natureza pecaminosa, natureza pecadora. Nós somos hoje as decisões tomadas no passado e vamos ser amanhã as decisões tomadas hoje. Quem é o seu Pai? Que testemunho você dá do seu Pai? Salmo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Veja o que a palavra de Deus nos diz ainda em Joel. Joel capítulo 3, versículo 14. Veja o que ele nos diz, o apelo do profeta. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Amado, quem é o Pai de vocês? Você que está me ouvindo, quem é o seu Pai? No vale da decisão, Jesus está voltando, perto está o Senhor. Quem é o Pai de vocês? Quem é o seu Pai? Você dá testemunho de que Pai? Deus ou diabo? A declaração de Jesus Cristo no texto apresentado expõe claramente o desígnio de Jesus Cristo. E quando enfim ouvimos essas palavras, a definição de Jesus Cristo nos leva a tomarmos uma decisão consciente. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu quero viver verdadeiramente como quem tem Deus como Pai. Sem dúvida nenhuma, com toda a convicção. E esse é o apelo que eu faço ao seu coração, você que está me ouvindo. Um apelo para que você permita que o Espírito Santo mova seu coração, o convença, e você possa responder com convicção: quem é o Pai de você? Se verdadeiramente Deus é o seu Pai, que filho você tem sido? Mas se Ele não é seu Pai, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o momento da salvação. Aonde você estiver, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e derramou seu sangue para perdoar o seu pecado, para salvar a sua alma, transformar a sua vida, te justificar diante do Pai, te dar o novo nascimento e te fazer filho. Esse é o momento.
Curve a sua cabeça com o seu coração aberto, seus olhos fechados e clame a Jesus Cristo. Clame a Deus por Jesus Cristo. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, e salva minha alma. Porque agora eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Abro o meu coração e o recebo em minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Clame com a sua boca. A boca fala que o coração está cheio. Clame. Quem é o seu Pai? O meu é Deus. Quem é o seu Pai? Oremos. Pai, nada mais eu posso fazer, mas o que o Senhor mandou que eu fizesse foi feito. Fale em cada coração, Senhor. Confirme a salvação daqueles que porventura buscaram a Tua face em oração, arrependidos. Santifica, meu Pai, o Teu povo que é salvo, se porventura tem ouvido ao Senhor. Ajude-nos, Pai, nesses dias maus, porque perto está o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Clamo ao Senhor, porque eu confio no Senhor e na Tua obra. Amém. Você que está me ouvindo, nós temos o estudo da Palavra de Deus, que nós fazemos por correspondência, dentro do complexo penitenciário, onde eu atuo como capelão cristão prisional. E você, aonde você estiver, seja na sua casa, onde você estiver, se tem o desejo de estar realizando esses estudos, nos escreva. Nos escreva. E se você tomou uma decisão hoje diante de Jesus, compartilhe conosco, para que possamos com você nos alegrar dessa alegria que há no céu diante dos anjos de Deus, por você que se arrependeu e agora Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, você que pode me ouvir, que está me ouvindo e que me ouviu até aqui. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão com o Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. Deus abençoe.